Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar uma história que um vizinho meu me contou, um ex-vizinho me contou. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Relatos do Além Ike. Então pessoal, no vídeo de hoje irei contar a história, como eu disse, que um ex-vizinho meu me contou. Nesse vídeo eu não irei falar nomes desses meus vizinhos, desse vizinho e da esposa. Não irei falar o nome deles, pois eu não há muito tempo não vejo e não conversei com ele, né, sobre esse vídeo. Então, para evitar problemas, não falarei o nome deles. Então vamos lá, pessoal. Alguns anos atrás, eu e meus irmãos, onde a gente morava lá no interior, no estado do Ceará, a gente não tinha TV em casa, nós não tínhamos televisão, e a única maneira que nós tínhamos era de assistir televisão na casa de uma vizinha que ficava próxima. E todas as noites a gente ia lá assistir. A gente assistia novelas, filmes. E ela gostava que a gente fosse lá. Às vezes ela sentia até falta quando a gente não ia. E às vezes o marido dela também assistia junto com a gente. Era um cara muito brincalhão, um cara muito legal. E às vezes quando não passava nada de interessante, ele contava algumas histórias, e a maioria das histórias eram histórias de terror. Lembro que uma dessas vezes, lembro como se fosse hoje, foi num domingo, e como todos sabem, né, geralmente nos domingos não passa nada de interessante na TV. E já que não estava passando nada de interessante, ele desligou a TV e começamos a falar sobre assuntos de terror. Os meus irmãos ficaram com medo. Eles até gostavam de escutar, mas mesmo assim ficavam com medo. E eu sempre gostei de ouvir histórias. E ele contou que certa vez a mãe de um dos fazendeiros mais importantes lá da região, onde a gente morava, havia falecido alguns anos atrás. E o velório estava previsto para a madrugada e o enterro ia ser pela manhã. Então ele saiu de madrugada sozinho para ir a esse velório. A esposa dele, a nossa vizinha, não quis ir com ele, e ele foi sozinho. E nessa madrugada que ele falou, havia pouca iluminação, não era a época de lua cheia, então a estrada estava mal iluminada. Era a estrada deserta, mato do lado direito, mato do lado esquerdo e a estrada deserta. E ele caminhando sozinho naquela estrada escura.
E ele contou que alguns minutos depois que estava caminhando, ao subir um morro, ele viu uma mulher que passou por ele. E ele cumprimentou ela e falou boa noite. E ela não respondeu nada, simplesmente passou direto, olhando fixamente para frente. Ele falou que era uma mulher muito bonita, de longos vestidos, longo vestido branco, pele pálida, cabelos pretos, compridos. Ele disse que ela não disse nada, nenhuma palavra, simplesmente passou direto. E ele na hora pensou, talvez o marido dela talvez venha atrás. E ele seguiu a caminhada e não viu ninguém. E na hora ele sentiu um medo tremendo, apertou o passo, andou mais rápido e começou a sentir uma energia ruim. E naquele momento ficou com muito medo, algo que até alguns minutos antes não tinha acontecido, aquele medo tremendo que ele estava sentindo. E ele não via a hora de chegar logo na fazenda desse fazendeiro. E ele andando e sentindo uma presença ruim que parecia que estava seguindo. E ele, com muito medo, não queria olhar para trás. E deu graças a Deus quando chegou lá. Ao chegar lá na fazenda, ainda estava de madrugada. Era umas 3 e pouco da madrugada, uns 3 e pouco da manhã. E ele participou do velório. De manhãzinha foi ao enterro. Mas ele não esqueceu aquela coisa que ele viu, aquela mulher. Então ele contou pra gente isso. E eu lembro que no caminho pra casa, eu e meus irmãos, a gente andava alguns metros para chegar até a nossa casa e estava escuro. Eu lembro que nós ficamos com um pouquinho de medo também ao lembrar dessa história que ele contou pra gente. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Essa é a história que meu ex-vizinho me contou. Se você gostou, deixe o like, se inscreva, deixe sugestões aí, ou conte alguma experiência, né? Experiências que aconteceu com vocês. É isso aí. Até o próximo vídeo.